Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento, agora por telepresença em época de coronavírus. Hoje vamos conversar com Luiz Antônio Elias, um dos responsáveis pela Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e como isso se desdobrou para os estados e agora está se desdobrando para os municípios. Obrigado pela sua companhia. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com o apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência com Movimento, entrevistando Luiz Antônio Elias. Obrigado, Luiz, pela sua companhia. Deixa eu lhe apresentar, para quem não lhe conhece ainda, né? É economista, pesquisador do NPI, foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico e Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, também foi secretário executivo desse mesmo ministério, teve também como presidente do Conselho de Administração da FINEP, integrou o Conselho Deliberativo do CNPq, e foi um dos responsáveis pela elaboração da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia de 2007 a 2010, e também foi chefe de departamento de governo da BNDES, ou seja, uma experiência enorme na área de políticas de ciência e tecnologia. E vamos falar sobre ciência, o nosso assunto, né? Políticas para a ciência, ainda mais em época aí, né, de isolamento social, né? Como a ciência se revela cada vez mais importante em nossas vidas. Correto, Luiz? Inicialmente, muito obrigado, Márcio, obrigado aos seus ouvintes, obrigado ao programa Ciência em Movimento pela oportunidade de fazermos um debate sobre um tema tão importante e caro à sociedade brasileira, que é o desenvolvimento científico e o processo de transbordamento para a inovação. Ou seja, de fato, estamos vivendo hoje uma das piores provações da nossa história, não só pela questão do vírus, mas principalmente pela falta de políticas públicas que se organizem em torno de uma questão tão fundamental e inclusiva para a sociedade brasileira, que é o desenvolvimento da ciência. Eu acho que nos últimos anos, especialmente pós-golpe, tivemos, e esse governo acirrou ainda mais, uma mudança de paradigma numa agenda que eu chamo neoliberal tardia, ou seja, um processo de restrição de orçamento, restrição fiscal, carga tributária não significativa no tocante a fazer frente aos processos de desenvolvimento do Brasil e, sobre a economia brasileira, muito privatizante do Estado mínimo, ou seja, um olhar de é necessário fazer as privatizações que não deram resultado, e as reformas trabalhistas e a reforma da Previdência. Tudo isso colocou o país, está colocando numa situação extremamente delicada. Os movimentos anteriores ao vírus já davam o baixo crescimento. E no tocante à ciência, uma queda de orçamento nunca vista antes. Ou seja, estamos vivendo aquilo que nunca na história conseguimos ter um grau de tanta restrição para a questão científica brasileira, no momento, inclusive, que ela tem que responder.
para a sociedade. Exato. Ou seja, tem que responder no tocante à questão do vírus. Luiz, a gente sempre fala assim dessa resposta da ciência como se fosse algo imediato, né? Como se de um passe de mágica a gente obtivesse as vacinas, né? Os resultados esperados de uma hora para outra. E a gente sabe que construir um Sistema Nacional de Inovação, um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, é algo que é demorado. Para qualquer país, você tem que ter recurso, tem que ter gente, tem que ter infraestrutura, né? Tem que ter instituições que façam e fomentem isso, tem que ter gente qualificada para operar ciência e tecnologia. E eu queria que você contasse um pouco essa história de como é que está sendo feito, como é que foi feito até então esse Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Na verdade, o desenvolvimento científico brasileiro é muito recente, diferentemente dos países mais avançados, especialmente os países europeus. Ele remonta ao início do século passado, com as primeiras universidades, a USP, a UFRJ, mas ainda não se consolidavam em termos de um sistema para ciência e tecnologia, era muito mais para a formação de recursos voltada para as necessidades da sociedade brasileira. Na década de 50 se forma o CNPq e a CAPES, concomitante com o BNDES, consolida uma posição mais forte no desenvolvimento em termos de investimento público. Um olhar que começa a crescer um pouco mais a partir da década de 60, em 1967, com a criação da FINEP. No início da década de 70, a proposição de estruturação do maior fundo, que veio a se tornar o maior fundo de desenvolvimento científico e tecnológico, é o FNDCT. No final da década de 90, eu estou dando um salto só para fazer uma cronologia bem rápida. No final da década de 90, a organização mais forte do FNDCT, aí sim com os fundos setoriais mais bem estruturados, com a CIDIA, o processo de intervenção no domínio econômico, respondendo diretamente à necessidade de recursos para a parte de ciência. E, na verdade, não se tinha um plano ainda. Não se tinha um plano consolidado, estruturado e robusto para fazer frente a esse processo. A partir da verdade, da metade dos anos 2000, 2005, 2007, ainda na gestão do ministro Sérgio Rezende, se organiza a ideia de montar um Plano Nacional de Ciência e Tecnologia. E esse plano tinha essa vertente que você acabou de mencionar, que é muito importante, que é uma vertente sistêmica, ou seja, integrar os atores do sistema. Quem são esses atores do sistema e como podemos integrá-los num arcabouço comum, com propósitos específicos para responder aos anseios da sociedade, quer no tocante à oferta, quer no tocante à demanda. Por exemplo, a sociedade brasileira cresceu muito em termos da sua demografia e também, graças a Deus, em termos da sua longevidade. Portanto, responder à saúde brasileira com maior qualidade de vida é fundamental para os cidadãos. A partir do plano, posteriormente a ele, se organiza talvez uma das maiores conferências em ciência e tecnologia que já esteve no Brasil, que é a Conferência Nacional de 2010, que aí surge um livro chamado Livro Azul, em que praticamente todas as sociedades científicas, as classes empresariais, as classes trabalhadoras se organizaram e estruturaram proposições de políticas para o governo federal, e que foram prontamente abraçadas à época pelo presidente Lula. E um ponto importante, o presidente Lula foi um presidente significativo para a ciência brasileira, porque ele conscienciou completamente, entendendo o arcabouço necessário de construção de um sistema e a prioridade para o desenvolvimento científico como inclusão. Totalmente o orçamento do FNDCT. Então, nós tivemos um movimento muito forte ao longo desse tempo. Isso veio se estruturando com uma estratégia nacional, na gestão do ministro Aloysio Mercadante, posteriormente na gestão do ministro Marco Antônio Hall, com uma estratégia nacional de ciência e tecnologia, com a definição mais ampla e a articulação, que eu chamo muito a atenção sobre isso, com os estados. Se lá atrás conseguimos consolidar com os estados uma posição importante, especialmente com as suas secretarias de ciência e tecnologia e com as fundações de amparo à pesquisa, isso se eleva e desce com a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia 2011-2014. Em linhas gerais, esse é um cronograma traçado da construção desse sistema tão importante e a articulação fundamental por processo inovativo entre a FINEP e o BNDES. Luiz, assim, a sociedade às vezes não consegue se apropriar direito
desses movimentos, né? Mas não consegue ver efetivamente o que isso resulta para ela. Quais foram os resultados dessa elaboração dessa Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e quais foram os produtos mais visíveis que a sociedade pode identificar? É muito importante a sua pergunta, porque, na realidade, as políticas públicas têm que dar resultado. Elas têm que ser monitoradas com maior transparência pela sociedade brasileira e dar os resultados necessários para avançar, quer no tocante a emprego, com geração de renda, quer no tocante a um processo de inclusão com maior qualidade de vida, quer no tocante à longevidade da população, perceber que a sua saúde lá na frente estará resguardada, tendo em vista a contribuição que a ciência pode dar para esse processo. Eu te diria o seguinte, com a estratégia nacional criada, fruto de toda esta experiência adquirida ao longo desse processo, nós conseguimos definir um conjunto de setores importantes para a sociedade brasileira. Na biotecnologia, na nanotecnologia, na manufatura avançada, na microeletrônica, nos processos automativos e robóticos dentro das empresas, no desenvolvimento da inclusão digital como uma ferramenta importante, não só para integrar e educar e formar recursos humanos, mas também como uma ferramenta de trabalho. E os resultados disso? Hoje talvez tenhamos interligado todo o Brasil, e agora inclusive nesse processo de isolamento está demonstrado, numa cadeia enorme e numa rede ampla, que é fruto do desenvolvimento feito atrás, especialmente nas gestões oriundas e as determinações do presidente Lula e Dilma, para que se tivesse um espraiamento da banda larga no Brasil. Isso é uma demonstração. A segunda demonstração na área de saúde, todo o avanço que se teve na questão dos genéricos e as pesquisas em princípios ativos e em moléculas, novas moléculas para a questão de genéricos. Então, teve um avanço muito significativo na área de saúde. Farmanguinhos responde hoje prontamente e vai responder à questão do vírus, certamente, no tocante à saúde da população. Na questão do avanço em manufatura avançada, o espraiamento que se teve numa discussão forte do processo de automação e melhoria de processos contínuos junto às empresas, elevação do grau de robotização e assim sucessivamente. Os laboratórios, criamos redes de laboratórios nacionais que são significativos. O Sirius, que está localizado em Campinas, é o terceiro laboratório do mundo e que permite forte interação, não só com a área de saúde, mas com toda a área sensível e crítica para o desenvolvimento brasileiro. O reator multipropósito, que dará um salto significativo nas discussões com relação à medicina nuclear, inclusive. Na área avançada de pesquisa, os navios oceânicos voltados para pesquisas na área da Antártica. Todo o processo de desenvolvimento também foi feito. E eu vou citar um, que ele é bem direto na população, com o desenvolvimento com a Embraer, que foi o KC-390, que é um novo avião substituindo o antigo Hércules, que hoje está sendo vendido para o mundo inteiro. Ou seja, com tecnologia, muitas delas nacionais, associadas, evidentemente, a tecnologias internacionais, mas ali tem um espraiamento da capacidade de conhecimento brasileiro muito forte. E eu citaria uma última, que é todo o desenvolvimento no campo brasileiro. Ou seja, não só em proteína animal, nós hoje somos os maiores exportadores de proteína animal do mundo, fruto do desenvolvimento tecnológico interno, assim como de plantio, na soja, no algodão, no milho e em outros derivados dessa natureza agrícola. Pois é, isso não é à toa, né? Às vezes as pessoas acham que, né, veio do céu, né, vamos dizer assim, mas esse desenvolvimento agrícola nosso, entre outros setores, é fruto exatamente do uso da ciência e da tecnologia nesses diversos segmentos econômicos. Recentemente, a gente teve um marco de ciência e tecnologia, em 2016, né, que justamente tentava aproximar a ciência da sociedade, em particular de alguns setores econômicos. Qual foi a importância desse marco, Luiz, para a sociedade? A questão é que nós tínhamos um diagnóstico quando estruturamos tanto o plano de ação, posteriormente a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, e os programas e ações que derivaram desta questão, fruto, inclusive, da discussão que tivemos na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em 2010, a percepção de que havia um entrave,
que a burocracia ainda era muito grande, por exemplo, a importação de produtos e insumos químicos e reagentes para pesquisa nos laboratórios, inclusive insumos e materiais necessários que não poderiam ser licitados, eles têm uma outra conotação, têm uma outra natureza. O processo licitatório ele é longo, a pesquisa não consegue demorar esse tempo do processo licitatório, porque, inclusive se for in vitro, ela tem elementos de natureza muito rápidos, que precisam de respostas rápidas. E nós entendíamos também que havia necessidade de burocratizar na ponta o recurso chegar para o processo de inovação, nas questões inerentes à FINEP. E isso nós montamos ainda em 2008, 2009, um primeiro ensaio, depois se aprofunda em 2011, e aqui eu tenho que registrar a importância do Legislativo na associação com as entidades científicas e com o Executivo em levar adiante essa proposição, e capitaneados à época por um deputado federal do Acre, chamado Cibá Machado, que nos permitiu ter um marco legal que representa, em grande parte, não completo, mas ele representa em grande parte, os anseios da sociedade científica, os avanços necessários para o processo inovação e o destravamento de algumas amarras que ainda existiam no tocante à questão do desenvolvimento científico. Um ponto nós não conseguimos, que precisa ser sanado, que é a questão do contingenciamento do FNDCT e dos recursos para o CNPq e a CAPES e para a FINEP terem a capacidade de responder aos anseios da sociedade. É necessário que a sociedade entenda, sem recursos, nós não conseguimos fazer frente aos problemas inerentes que nos atacam hoje, assim como a fronteira do conhecimento que cada vez mais se desenvolve nos países internacionais. Um dos transbordamentos desse novo marco de ciência e tecnologia foi justamente os estados terem que refazer suas leis de inovação. E aí entra a questão dos sistemas estaduais de inovação. E eu não vejo, assim, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, uma preocupação em articulação do sistema, né? Fica muito dependente de uma articulação federal. Como é que você entende esse processo no estado? Muito importante a sua pergunta. Eu queria retroagir um pouquinho no tempo para caracterizar uma questão que foi muito importante. Quando estávamos com uma pujança e com um descontentamento bastante amplo, depois completamente do FNDCT, ainda na gestão do ministro Sérgio Rezende e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós conseguimos articular de forma forte e, inclusive, implantar secretarias, ou seja, motivar que se implantasse, melhor dizendo, secretarias estaduais de ciência e tecnologia e a reorganização ou a organização das fundações de amparo à pesquisa. Isso permitiu um movimento muito grande de associação entre o Conselho de Secretários de Ciência e Tecnologia e as fundações do Conselho de Fundações de Amparo à Pesquisa no período de 2008 e 2009. Nesta época, surgem várias leis estaduais de inovação. Você há de lembrar disto, que várias leis estaduais aparecem nesse movimento, que é um movimento contínuo de expansão, consolidação e melhoria dos processos inerentes ao seu local. Havia uma questão muito importante que o governo federal sempre respeitou, que é o local, ou seja, a integração regional, respeitando a identificação dos estados, o que eles tinham como prioridades, o que eles identificavam como pontos comuns. Traduzindo, não há o que dizer do eixo central do executivo, o que lá na Amazonas, ou no estado do Amazonas, vai fazer. Na verdade, eles têm que nos ajudar a construir essa proposição de política. E isso foi feito. Casando isso com o marco legal, estruturando os processos, a ideia era identificar o sistema. E aí você nos coloca, bom, mas em alguns momentos isso ficou muito prisioneiro à capital, ou isso ficou muito restrito ao movimento da capital, onde, na verdade, tem as grandes universidades federais ou os institutos ali estão localizados. Isto também nós identificávamos e tentávamos motivar, na verdade, o que o executivo pode fazer é uma motivação, é um sentido de criar o debate, e o executivo várias vezes criou um debate para a interiorização dos processos. É necessário também que os estados percebam as suas potencialidades no interior. Exemplo aqui, há um grande desenvolvimento de hortaliças na região serrana, há um grande desenvolvimento de outras naturezas agrícolas no interior do estado,
Existia um processo forte quando se trouxe algumas automobilísticas para Resende ou para regiões próximas. É preciso que ali tenha um espraiamento tecnológico. E isso quem comanda é o Estado. Então, a sua observação é muito importante, que os organismos do Estado, quer seja a FAPERJ ou outras instituições, percebam a integração regional que o Estado possa consolidar e quais são as suas potencialidades. Eu não conheço completamente ainda as políticas da FAPERJ nesse sentido, mas quero crer que esse é um ponto fundamental que você apresenta e que deve ser realçado em qualquer construção de política pública. Luiz, assim, estamos chegando ao final do programa, né? E aí, para encaminhar esse final, assim, a gente tem tido, nos municípios do estado do Rio de Janeiro, uma legislação até que tardia na área de inovação, no meu entender, né? São Paulo está muito mais à frente disso e outros estados também. Mas em Petrópolis agora lançou uma lei de inovação, Nova Iguaçu, Maricá, Angra dos Reis, Teresópolis Niterói. E daqui a pouco Niterói, né? E daqui a pouco também Nova Friburgo. E aí o mesmo caso, né? Montam-se sistemas municipais de inovação e o próprio município às vezes não sabe articular esse sistema. Assim, no ponto do município, qual a importância de uma lei de inovação? Muito importante essa observação. Não basta criar, não estou relativizando isso, eu estou apenas colocando um ponto de formalização geral, uma lei. Ela precisa estar, como você bem mencionou, articulada e integrada. Mais do que isso, ela precisa perceber quais são as prioridades da região. Ela precisa identificar claramente as prioridades da região. Exemplo, quando se menciona a questão de Maricá, Maricá já identificou que a questão do petróleo, a cadeia do petróleo, é fundamental para o desenvolvimento da sua região, porque ela poderá atrair um conjunto de instituições, empresas e capacidade científica para fazer frente àquele processo. E isso, no final, acaba repercutindo em geração de renda e emprego para a própria localidade e para a própria região. Assim como nas outras regiões, aqui em Petrópolis, na região serrana, um conjunto de ações voltadas não só para a questão de tecelagem, ou seja, recuperar a sua capacidade têxtil, mas também envolvidas, especialmente na área de cerveja, muito forte. E aí tem que se olhar as políticas públicas temática. O que eu chamo sempre a atenção é que não basta a vontade, tem que demonstrar no final e a determinação vem na capacidade de recursos. Se nós não tivermos também a dotação específica que suporte o tecnológico, ele é longo, não conseguiremos fazer o resultado necessário. E depois, é preciso, e aí reforço a sua observação, integrar com as políticas, quer a nível do executivo. Para tal definir articulada e conjunta. Exemplo, da cadeia específica, conjunto de laboratórios que assim com certeza mais sinergia para o processo. Luiz, estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, né? Queria agradecer a tua participação e eu queria marcar outra mais adiante contigo para a gente explorar melhor a questão da regionalidade da lei de inovação, a questão da FAPERJ, o incentivo à cultura digital, entre outros assuntos. Obrigado pela tua companhia, obrigado pela tua entrevista, né? Nos encontramos em breve. Muito obrigado pelo convite. Parabenizo pelo programa. Um programa tão importante num momento desse crucial para o desenvolvimento. Obrigado. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.